Fala galera, estamos aqui em mais um Strategy Cast, conteúdo para quem pensa fora da caixa, e dessa vez eu trouxe um convidado aqui pra gente que o cara é realmente tem uma visão de águia, uma visão empreendedora. O cara pensa fora da caixa, é uma referência para todos nós. Fui aluno dele e, pô, conheço o cara há quase 20 anos e tá crescendo cada vez mais. Com certeza você, a partir desse bate-papo aqui que a gente está tendo, você vai com certeza ter algum insight, alguma coisa vai estar lá dentro da sua cabeça. Nosso convidado de hoje é o Daniel Cabral, tá? Pô, obrigado pelo convite aí. Daniel, Tamo junto, Leozão. satisfação, Vambora. que honra de ter aqui, cara, Eu tê-lo fico aqui. feliz, cara. Fico feliz. E, pô, o nome é bem sugestivo, né? É conteúdo para quem pensa fora da caixinha. Eu acho que se tem uma pessoa que se enquadra nisso, eu acho que, modéstia à parte, eu me enquadro muito bem nisso, Com porque certeza. eu tenho uma coisa que dentro de mim que me faz pensar o tempo todo, que é, se for para fazer o mesmo, e o mesmo de todo mundo faz o mesmo, é melhor não fazer. Para fazer o mesmo, tem um montão fazendo o mesmo. Então, ou você faz diferente, ou você acha um caminho diferente para buscar e alcançar seus objetivos, ou então Isso só vai ser você mais vai um. ser mais um número dentro desse mundo concorrido que é a vida, né? Não estou falando só de negócio, não. Estou falando sobre a vida, sobre comportamento, sobre tudo. E a gente sabe, né, Daniel, que mais um número, mais uma pessoa, enfim, mais um, ele nunca é lembrado. Quem é lembrado, É verdade, porque assim, cara, o, o, o- tem muita competição no mercado, né, cara? Competição em tudo. Em todos os segmentos, todas as modalidades, tem competição em tudo. Eu acho que você se destacar fazendo o que você sabe de melhor, você não precisa se esforçar para fazer muito. O maior problema das pessoas é quando ela quer tentar fazer algo que ela não tem conhecimento, sabe? é, Ela quer fazer algo que ela foi forçada a fazer, até pela circunstância de repente, estar num emprego que não é o emprego que ela gosta, ou que ela se formou, mas é o que surgiu. E eu acho que quando você tem a oportunidade de trabalhar com o que tu gosta, eu acho que é a melhor opção. E quando trabalhar com o que tu gosta, tu tem conhecimento de causa. com certeza. Tendo conhecimento de causa fica muito mais fácil, porque você vai saber direcionar para onde você quer ir. Então fica bem mais fácil. E é aquela história, quando você pega e faz isso tudo, essa força ser canalizada para que você vire um destaque de alguma forma, o teu ramo, o teu ramo, as suas coisas vão tendenciosas aí para o sucesso. Não tem outro caminho. Porque se você parar para analisar, pô, isso aqui é meu. Só eu sei direcionar isso. Só eu sei até onde ele pode chegar. Então eu vou fazer. Só que também tem uma outra vertente nisso tudo. Aquela história de nada se cria, tudo se copia, eu não concordo muito com isso. Porque você tem que ter liberdade para criar sim. E criar e se destacar, né? Eu acho que tudo que você copia, você pode pegar o que você adquiriu de informação daquela situação ali Aham, para poder modificar um pouco ela, para fazer um pouco melhor. Senão vai ser sempre tudo o mesmo do mesmo. Entendeu, velho? com certeza. Bom, por essa introdução aqui, vocês já viram o quilate que a gente tem aqui nessa conversa, né? Daniel, aproveitando, fala um pouco de você, cara. Você, sobre, né, a ADC. Então, cara, eu sou um batalhador carioca, brasileiro, nascido do Rio de Janeiro. Comecei a fazer artes marciais muito cedo, né? Comecei com o judô, treinando com meu irmão, professor Glaucio Bernardes, professor Gerson Paulino, na antiga Gama Filho, e muito por incentivo do meu irmão, Renato Esteves, Renatão, que todo mundo conhece. Foi minha inspiração para dar start nas artes marciais, né? E eu digo para todo mundo que o meu início nas artes marciais se deve muito pelo meu irmão
E por conta disso, eu consegui me encontrar, né? E quando eu iniciei para fazer artes marciais, quando eu iniciei fazendo judô, nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar com isso. Eu me imaginava como todo mundo imagina quando inicia no artes marciais. Ah, vou fazer isso aqui por diversão, por hobby, vou tirar minha onda competindo aqui, vou ter meus campeonatos aqui, vou fazer as modalidades aqui que eu quiser. E eu não imaginava isso como uma profissão, até porque nenhuma criança, nem um adolescente pensa isso no momento, né? E por incrível que pareça, por mais que naquela época, na minha adolescência principalmente, me faltou alguém para me orientar e falar assim, ó, vai por aqui porque vai ser uma profissão, eu não tive, mas eu tive Deus, né? Deus chegou e falou assim, ó, vai por aqui. Ele me colocou no caminho certo. Mas quando eu fiquei, enfim, quando eu me tornei professor, eu acho que eu tive isso como propósito, velho. Falei, pô, eu não tive um cara para falar assim, ó, isso daqui pode fazer você chegar lá, velho. Pô, por que não pode ser eu? Fazer isso com outras pessoas. Pegar um moleque da comunidade ali, fazer com que o cara hoje trabalhe e viva da luta por incentivo meu. Acho que é a minha maior conquista, velho. A maior conquista não é competição, que eu já lutei muito, não é campeonatos, não é troféus, eu acho que é a mudança de vida dos meus alunos. Acho que a melhor conquista pro professor, acho que tem que ser essa. E no caso, Daniel, você fala, né, muito bem a respeito dessa questão de poder transformar a vida das pessoas. Eu te conheço há muito tempo, sei quantas vidas foram transformadas a partir de iniciativas suas. Então você acha que quando você iniciou sua trajetória no mundo das lutas, você foi melhorando o seu propósito, você foi absorvendo mais propósitos para você ter hoje, ser a referência que você é? Assim, eu tenho muitas pessoas como referência também. Eu acho que ninguém tem o segredo para se formar um campeão, ninguém tem a experiência técnica. Eu falo para muita gente pergunta assim, cara, como é que tu consegue ter tanto campeão aí na tua academia, muito moleque bom dentro do teu tatame? A resposta é bem simples. Você replicar o que tu fez a vida toda. Porque a verdade é que tem muito churrasqueiro vegano, né? É o cara que nunca comeu carne, mas quer te oferecer carne. Então, assim, quando o cara não tem experiência, nunca participou daquele ambiente ali, fica difícil para ele replicar. Mas quando o cara já passou por um monte de coisa, principalmente assim, a gente está se falando de luta aqui, é só replicar o que você já passou, seus treinamentos que você viveu, as experiências nas competições, as vitórias, as perdas, as frustrações, isso tudo você tem que replicar para os teus alunos. E o segredo é só esse. É você replicar tudo que você aprendeu e fazer com que o aluno também absorva isso de uma maneira positiva. Porque o grande campeão não é só feito dentro do tatame. Às vezes consegue um campeão mundial, um atleta do UFC, um lutador de wrestling, um cara que foi para os Jogos Pan-Americanos. Isso pode acontecer na tua academia. Mas às vezes não, e tá tudo certo também. Porque às vezes dali, aquele faixa preta não virou um campeão no tatame, mas aí o cara se formou em medicina, é advogado, é um político, é um cara que está envolvido com causas sociais, é um cara do bem. É formar personalidade, irmão. Às vezes, na maioria das vezes, isso é mais importante do que qualquer título. E Daniel, com relação à iniciação nessa parte da luta, quais as dicas que você dá para quem está iniciando, enfim, esse processo de iniciar? Eu acho que isso daí acho que é a parte mais importante. Porque no Brasil, né, e a gente está numa fase de autoconhecimento, de marketing muito recente. O próprio galera do podcast vindo com força aí, Instagram, Facebook Ad, essas grandes mídias aí digitais. Isso tudo é muito novo para a molecada, que dirá para a galera que tem 40 anos de luta.
50 anos de luta, que mal bem mexe legal no smartphone. Mas esse cara que tem 40 anos de luta tem uma vasta experiência. Ele não tem experiência no marketing. Então ele fica para trás. Esse cara fica para trás. Quem fica lá na frente é o cara que tem aí 15 anos de luta. É um cara novo, jovem, mas pô, o cara no teclado ele arrebenta. Então isso daí chega nesse conteúdo que a gente vai falar. Eu acho que para um faixa branca, eu acho que para uma pessoa que quer iniciar nas artes marciais, ela deve pesquisar, cara. Pesquisar aonde ela quer treinar, procurar se informar, procurar saber a índole do professor, saber a índole da equipe. Tem muitas equipes boas. Assim como toda profissão também tem muitas pessoas que não trabalham de forma correta. E geralmente essas pessoas que não trabalham de forma correta, elas têm um calcanhar de Aquiles, né? Que é não trabalhar de forma correta, mas ela é muito boa em outra coisa, que é se promover. Então, assim, informação é tudo. Faixa branca, busca uma academia que você consiga falar diretamente com o professor e não com aluno do aluno do aluno do aluno do aluno. Buscar informações sobre a academia. Referências, né? Referência. A equipe não pode ser uma equipe pequena, mas que tenha solidez. Isso, bagagem de personalidade, pode ter um histórico de pessoas boas ali, porque a gente está lidando, eu digo isso agora na parte, principalmente que tu falou, quem está começando agora, eu penso em criança. Se eu for botar minha filha em qualquer atividade, eu vou procurar saber onde é que eu estou botando minha filha. A gente está lidando com a joia rara de cada família. Não é brincadeira aquilo ali. E você vai estar formando o caráter daquela pessoa. Eu falo para todos os pais que entram lá na DC Fighters e vai colocar o filho para treinar comigo, falo, olha, na nossa academia aqui os pais podem ficar e assistir os treinos. Muitos professores não gostam. Entendo também. Inibe o professor, faz com que ele não se sinta à vontade, mas eu acho que tem que haver cumplicidade entre o professor e o responsável. Porque a partir do momento que o responsável não entende que dentro do tatame quem manda é o professor, ele já está no lugar errado. Ele tem que entender que aquilo ali tem que ser junto. A gente não vai ensinar e educar ninguém ali. A gente vai completar a educação que o pai dá em casa. Então, essa cumplicidade, essa conexão tem que ser mútua. E isso daí é importante, porque a criança, quando ela entra no tatame, a primeira coisa que tem que fazer é cumprimentar o tatame. Quando ela sai, cumprimenta o tatame. Quando ela inicia a aula, cumprimenta o professor. Na cabeça do pai, ele deve estar pensando, nossa, está respeitando o sensei. Na cabeça da criança, ela nem está respeitando o sensei, ela está respeitando o mais velho. E que ela vai levar isso para o resto da vida. Então, assim, eu já ouvi essa frase, principalmente de lendas do jiu-jitsu, que eu acho que toda criança deve fazer arte marcial. Uhum. Fazer judô, deve fazer jiu-jitsu, porque engrandece a alma. Inclusive, Daniel, você muito bem colocou essa questão de participar desse processo da criação de um ser humano, né? Do crescimento. Uhum. Há um tempo que eu já estudo, há alguns anos que eu já estudo programação neurolinguística. Uhum. Então, todos nós recebemos algum tipo de programação. E essa programação que nós recebemos na nossa cabeça, essa programação ela vai trazer pode trazer algum tipo de crença limitante, algum tipo de motivação, enfim. Mas é muito importante você entender quem são as pessoas que estão fazendo parte dessa programação. Por quê? Daniel, nós nunca tivemos numa mesma sociedade tantas gerações vivendo juntas. Exatamente. A gente tem os baby boomers, que são nascidos depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. A gente tem a geração X, que são nascidos do meio da década de 60 até o meio da década de 80. Você tem a geração Y, ou millennials, que são
o do meados de 80 até 1998, mais ou menos. Aí você tem a geração Z, que são os de 99, mais ou menos, até 2009. E agora você tem os Alpha, que são de 2010 para cá. Então, é um liquidificador que foi misturado. Só que assim, se a gente analisar friamente, a galera a geração Y, a geração dos baby boomers que nasceram de 1945 mais ou menos até 1965, quem foram os programadores deles? Foram a galera que nasceu mais atrás ainda. Nós não tivemos em nossa sociedade tantas mudanças até a década de 70, 80. A partir da década de 80 para cá, o salto, a evolução, ela teve um avanço muito grande, muito em decorrência da tecnologia, da internet. Então, essa programação, ela se torna cada vez mais eficaz, porque a criança, se ela não tiver uma referência em casa, ela vai buscar referência em algum lugar. De algum lugar ela vai buscar absorver algum conteúdo para ela ter a visão dela de mundo, para ela montar a visão dela de mundo. Então, não é só o âmbito familiar, mas também aonde ela treina, aonde ela frequenta. Tá no condomínio, mas quem são essas crianças que estão com ela no condomínio? São boas influências? Né? Então, com relação a isso, acho que tudo faz parte de um grande organismo que vai fazer com que aquela criança ela cresça com aquela visão de mundo em relação ao que pode e ao que não pode, com relação à ética, com relação a tudo. E eu acho que a academia com que essa criança ela treina, os valores que esses professores eles passam para essa criança, tem papel fundamental nisso. E exatamente isso. E cai na questão justamente você pesquisar onde você vai botar seu filho, né? Já falei minhas referências aqui de professores como Glaucio Bernardi, Gerson Paulino, meu professor de jiu-jitsu, no qual até hoje eu faço parte da equipe Infaz Rogério Poggio. São professores que têm uma vasta experiência e uma carreira incrível, e a gente acaba, lembra de replicar o que você aprendeu? A gente replica tudo que você aprende e vai adequando no atual cenário. É como você falou, a gente tem muitas gerações, né? Muitas personalidades diferentes. Vai muito também do responsável, do que ele busca para aquele filho, né? Porque se a pessoa ela já está propícia a buscar um centro de lutas ou buscar uma academia de artes marciais para completar a educação do filho dele, essa pessoa ela já tem alguma coisa formada na cabeça do que ela quer, sabe? Então, assim, isso facilita muito, porque eu não estou indo lá buscar ele dentro de casa e forçando ele a treinar, ele está vindo. Se foi através de uma divulgação, ou de um bate-papo com um vizinho, uma indicação, ou através de mídias sociais, não importa. Importa que ele está vindo até você buscando algo diferente para o filho dele. Isso já é importante. O fato das academias hoje de artes marciais estarem cheias e a procura está sendo enorme, identifica que tem muita gente carente precisando de mais atividade para o seu filho, porque a concorrência com não fazer nada, com tablet, com os aparelhos eletrônicos, ela é desleal. A criança prefere 1000 vezes estar na frente do telefone do que fazer 1 hora de treino pegado. E é normal. O problema é que a criança ociosa ela só tem a tendência a trazer mais problemas para a vida dela, de saúde mental, comportamental, que é o pior ainda. A gente vê muitas crianças aí, muitos adolescentes e até mesmo adultos fazendo coisas que no tempo nosso lá atrás o papo era outro. Hoje em dia acham que é tudo normal. Mas isso tudo tem que ser mudado. E se a pessoa busca de uma forma essa mudança através da arte marcial, ela tem que entender que ali tem uma rotina, tem uma hierarquia, tem uma conduta que não é de agora, é de anos e anos atrás. E que nós não vamos mudar por causa que ela quer mudar.
Ela tem que se adequar a isso. Então, assim, essa parte importante, esse entendimento, ele é importante, sabe? Para que tudo caminhe no rumo correto, que tudo caminhe no rumo certo. E geralmente dá muito certo. Quando a pessoa ela entende isso, ela, nossa, isso aqui está fazendo tão bem para mim, tu não sabe o quanto. Muita gente larga remédio de depressão, larga medicamentos fortíssimos depois que começa a fazer atividade física. Eu não estou falando só de artes marciais, estou falando de qualquer atividade física. Só que a luta ela tem um diferencial, porque além de você estar fazendo atividade física, você está aprendendo a se defender. Então, assim, são duas coisas que casam ali perfeitamente e dá muito certo. Com certeza. E Daniel, você falando a respeito dessa questão de academias, de centro de luta, como que é o modelo de negócio nas academias? Olha, depende, sabe? Tem muita academia, assim, as grandes academias, os grandes centros de lutas, os grandes times, eles já têm um modelo pronto de negócio e muitos deles dá muito certo, né? Mas que transformaram realmente num negócio e que por muitas vezes fere algumas questões, como eu vou dizer, fere algumas questões, não digo ética, mas umas questões de quem conviveu com old school, fere algumas questões ali que a gente, eu não concordo muito, mas não tem nem o que dizer, porque hoje esse tipo de negócio se tornou uma franquia tão grande que não dá para ser de forma diferente. E tudo bem, a gente entende, mas buscar um crescimento somado ao que você acha correto dentro das artes marciais é que é o pulo do gato. Então hoje temos um monte de modelos de franquia de grande centro de lutas, mas muitos deles ainda precisa de uma renovação. Tirar aquele... Vamos valorizar o profissional. Essa aqui é o profissional realmente que faz a roda girar. Não vamos tratar o aluno como produto também. O aluno ele não tem que ficar na tua academia porque ele fez contrato de 1 ano. Ele não tem que ficar na tua academia porque ele quer pegar faixa. Ele tem que ficar na academia porque ele gosta da parte técnica, porque ele gosta dos professores, gosta do ambiente. Tratar ele como uma família. Tratar ele como um membro da tua família. Eu acho que resgatar essa história que a gente tem nas artes marciais, tirando o lado ruim, porque antigamente o cara saiu da academia, ele é creonte. O meu irmão é uma academia contra a outra. Isso tudo, muita coisa disso tudo já foi por terra, já melhorou muito. Uhum. Mas antigamente o cara estava na academia ali, ele era tratado como um membro da família. Se ele estivesse passando algum problema, ficou 2 semanas fora do treino, a galera ligava, o que está acontecendo? Tu não apareceu mais, cara, tu malzão, não sei o que. Não, peraí que a gente vai pegar o carro. Pegava o cara, ia lá, buscava, trazia ele para academia. E isso hoje em dia quase não tem. Porque hoje o cara às vezes é um número dentro da academia. O número 528 não tem aparecido. Aí manda uma mensagem pro cara no WhatsApp. Olá, estamos aqui com saudade de você. Cadê você? Não, velho. Vamos lá bater na porta do cara. Vamos lá buscar o cara. O que tá acontecendo, cara? Tô cheio de problema. Não, é agora que você tem que treinar, pô. Tá com problema, é agora que você tem que se dedicar ainda mais, pô. Mas eu não tô conseguindo pagar a mensalidade, meu amigo. Treina. Depois resolve isso aí. Eu sei que é um modelo que, falando assim, é muito bonito, mas para o empresário é fogo, né? Uhum. Porque não se vive de filantropia o tempo todo. Mas tem que achar um meio termo disso, sabe? Para você não ter... Porque ali a gente está vendendo serviço. E um serviço que é ensinar.
Ensinar é uma arte, cara. E para ensinar tem que ter carinho. Se não tiver carinho, velho, pensar só com bolso, você vai jogar e vai tratar o teu professor pagando ele uma hora aula merreca. Ele não vai se empolgar em dar uma boa de uma aula, por conta que ele não recebe o suficiente para sustentar a própria família. Então, valorizar o profissional, valorizar seu aluno, tratar ele como membro da tua família, acho que são pontos fundamentais aí para uma boa gestão de academia. E tem muita gente boa fazendo, mas também tem muitos empresários que não são do ramo, que acaba, eu vou comprar essa franquia aqui, vou fazer ela acontecer porque eu sou bom gestor. O cara pode ser um bom gestor, mas ele nunca passou o perrengue de ser um professor. Eu acho que também esse é um pulo do gato, sabe? A gente fala, pô, como é que a DCFI tá indo bem? Pô, passou pela pandemia aí, tá montando filiais. É porque eu andei muito, corri muito, já dei aula em muitos lugares, eu sei como é a vida do professor. É muita experiência envolvida, né, Daniel? Então, quando tu vai contratar alguém, tu vai pensar no cara. Vem cá, já passei que você passou aí, vamos... Ó, vou fazer assim dessa forma contigo. Sério? Então vamos embora. Se tu ganhar, todo mundo ganha. Eu acho que é assim que tem que ser. E essa questão, Daniel, você tocou num ponto muito importante, porque programação neurolinguística tem uma parte que é o rapport. O que é o rapport? É a questão da empatia. Você gerar empatia com uma outra pessoa, você gerar conexão com uma outra pessoa que você esteja dialogando, conversando, enfim, negociando. E parte da empatia, ela vem justamente de quando a pessoa ela identifica, ela vê numa outra pessoa o seu eu também. Então, quando de repente o professor chega e você de repente você tá negociando para ele poder dar aula em uma das suas academias, aí o cara, às vezes o cara não vai falar com você, mas determinados assuntos, determinadas dúvidas que ele tenha e que ele não tenha de repente coragem, de repente para chegar e falar, só de olhar você já vai saber. Você fala, pô, irmão, de repente tu, né, tá pensando nisso, mas irmão, olha só, se acontecer isso, vai acontecer. Eu sei porque eu já tive aí eu sei que vai acontecer. Então isso transmite uma segurança de tal maneira que o cara, porra, irmão, meu líder sabe como é que eu me sinto. Meu líder, ele tá de encontro ao que eu tenho de visão também. Vou abraçar a causa. Eu acho que esse é um dos diferenciais. E assim, lembra que eu falei para você que o que começa uma pessoa como um hobby, ela acaba se tornando uma profissão? Então, geralmente, que nos modelos de academia que nós temos por aí, dificilmente a pessoa que ela vai montar uma academia, um centro de lutas, ela vai contratar um professor que não seja do ramo dela ou que não seja aluno dela. Então você tem que ter o feeling desde aquele faixa branca que você pegou para treinar ele e identificar através dali um futuro professor seu. Porque por mais que aquele cara não esteja nem pensando nisso, você já tem que desde a base fazer com que aquilo ali ande em conjunto. Vou te dar um exemplo. Eu conheço muito competidor brabo, mas muito competidor duro, que didaticamente, se a gente botar ele para dar uma aula, o cara não vai conseguir, velho. Não consegue transmitir, Ele não consegue transmitir, porque a vida toda dele ele focou em ser competidor, esquece essa parte didática de transmitir. E isso tem que andar junto. Não é que o cara, meu irmão, sabe fazer berimbolo, 50-50, guarda-aranha, lapela. Não é que ele sabe fazer isso, ele saiba fazer isso tudo, que ele tem que esquecer, que ele tem que mostrar que ele sabe fazer o básico, armlock de guarda fechado, uma raspagem, um kimura, estrangulamento frontal, uma queda, entender sobre regras. Eu acho que isso tudo tem que andar em conjunto. Hein? Eu posso ter um bom competidor, mas esse competidor ele também tem que saber transmitir. Porque o dia que ele parar, e se por um acaso ele não se tornar um profissional competitivo, né? Um competidor que viva de competição, ele tem um histórico de competição que credencia ele como um cara bom e ao mesmo tempo ele sabe dar aula. Esse cara não dificilmente fica desempregado.
porque ele fez o histórico dele como um bom competidor, ou seja, a galera fala, cara, aquele cara era muito bom quando competia. Vou treinar com ele, porque ele vai saber replicar. Tu imagina a pessoa imaginar isso do cara e vai ter uma aula com um cara e o cara se perder na hora da didática, não saber lidar com o público, não saber conversar, não saber trocar uma ideia. Isso tudo tem que vir desde a base. Então, é o que te falo. Geralmente, quando eu vou montar uma academia, eu já vou pensando nas pessoas que eu vou colocar. Todos são formados por mim. São pessoas da minha confiança. Não coloco pessoas que eu não conheço para lidar com um público que eu quero tratar como minha família. Então, essa pessoa ela já conhece minha índole desde o começo. Já venho trazendo ela de base. A gente chama de puro sangue. Porque... Já pegou teu DNA, né? Já pegou o DNA, já sabe como é que funciona. E muita gente procura por conta disso, da oportunidade também. Além de você ter uma oportunidade de ser um bom competidor e estar num time forte, ali também pode abrir um caminho para você se tornar um profissional, inclusive dentro da empresa. E isso é importante, sabe? É abrir um leque também, porque muita gente tem medo, o próprio competidor tem medo. Ou tu acha que o competidor não tem medo de dar errado e deixou de... Porque o competidor, cara, ele sofre. O competidor, ele é o cara que, para ele ser 100% muito destaque, ele tem que se abdicar de muita coisa, cara. Inclusive de emprego. Porque ele precisa treinar 6, 7 horas por dia. Como é que ele vai trabalhar, treinar e ser destaque? Tem muito moleque na academia que se destaque, está entre o top 3 do ranking das federações aí, BJJF, CBJJ, federação, treinando 1 hora por dia, cara. Porque o moleque fica o dia inteiro descarregando bateria aí de caminhão, descarregando caminhão de construção, só tem aquela 1 hora para treinar e no final de semana vai lutar, o cara chega lá no topo. E quando chega, é contra a mulher que às vezes recebe para treinar, velho. Eu falo que, assim, tem na sociedade tem umas classes que dá para ser trabalhado. Quando são as pessoas que têm mais incentivo por parte dos pais, às vezes o pai fala assim, não, meu filho, não precisa fazer nada não. Vou investir em você aí, nutrição, preparação física, tu não precisa trabalhar, então vamos embora. Tem essa, tem a galera que, meu irmão, eu não quero saber, eu vou me dedicar na academia 100%, eu vou entrar de manhã e sair de noite. Tem essa. E tem a galera que, cara, eu tenho que fazer meu corre. Eu tenho que trabalhar, o tempo que sobrar eu vou treinar e quando tiver campeonato eu vou botar a cara e vou ver qual é. Essa galera aí, cara, ela tem que ser respeitada. Porque eu tenho aluno meu que trabalha o dia inteiro. O dia inteiro. Só tem 1 hora à noite pra treinar. E aí o cara ainda vai pra competição, velho. Pega os caras brabo, velho. Sai na mão e é campeão. Vai pra fora, disputar campeonato fora. Sabe? Então, como não respeitar um cara desse, velho? Ele não é atleta. Ele é um guerreiro querendo ser atleta. Então, assim, esse ponto é bem fundamental, sabe? Por conta de tudo, né? Não adianta chegar e falar assim, ah, não, que no Brasil nós temos incentivos maravilhosos para atletas. Cara, não tem e me desculpa, vai demorar muito para ter. Se for ficar esperando não esse tem, incentivo... exatamente, não tem como esperar. Mas também, dependendo da academia que você tiver, dependendo do professor que você tiver, se a tua academia tiver um bom relacionamento, for uma academia conceituada, um time conceituado, um professor que te direcione, você consegue diversas coisas também para esse cara. Eu tenho atleta meu que hoje em dia estuda 100% no colégio, sem pagar 1 centavo de mensalidade, mas não porque o dono do colégio me acha bonitão não, pô. Porque também a pessoa é campeã mundial, é mérito dela. Ela fez por onde? Chegou, olha, tem esse pessoal aqui que é campeão mundial. Nossa, não, é o perfil da gente, vamos botar ela. Ué, fez por onde?
Então, assim, você tendo os meios, você consegue chegar. Eu, na academia, tenho diversos exemplos disso aí. Posso citar vários aí, onde eu consegui, graças a Deus, direcionar e ajudar de alguma forma, porque a pessoa viva somente, exclusivamente disso. Isso é muito gratificante, né, Daniel? Muito, muito gratificante. Muito. Você vê o sonho sendo realizado de um atleta seu, é algo fora do comum. Eu vivi isso com o Hugo Cunha, vivi isso com o Luiz Henrique Calibê, o Adriano Rodrigues e muitos outros. Eu falo para essa minha nova geração de lutadores que eu viajo todo ano com eles para os Estados Unidos para lutar os grandes eventos. E graças a Deus voltamos com muitas medalhas também de campeonato mundial, Pan-Kids, Pan-Americano, que antes deles teve uma base forte lá atrás que fez com que fortalecesse o nosso time para eles chegarem onde eles chegaram. E outra coisa, uma base fiel, que é aquela galera que faça chuva ou faça sol. Irmão, gratidão não é mérito. Gratidão é uma coisa que sai de dentro do cara com naturalidade. Ou ele tem ou ele não tem. É assim. E, Daniel, você acha que a visão empreendedora que você sempre demonstrou ter facilitou esse processo tanto de observar novos talentos quanto na gestão de negócio? Isso acabou te facilitando? Porque eu lembro que seu pai também veio do comércio também, né? Veio. E você chegou a ter algumas experiências com ele, né? Imagina, com relação às empresas. Você acha que essa base que você teve junto com seu pai, ou então experiências de vida, facilitaram o processo da visão empreendedora que você acabou amadurecendo? Isso, com certeza. Acho que ponto-chave aí. Meu pai é um cara que dispensa comentário. Ele foi, por muitos anos, chefe de ferramentaria de grandes metalúrgicas e, com o tempo, montou a sua própria. Teve problemas, como todo brasileiro, quando monta a sua empresa. E eu aprendi com isso, porque eu vendo ele correr atrás para resolver todos os problemas da pequena empresa que ele tinha, me fez ter muita experiência e saber, olha, o dia que eu quiser fazer algo parecido, eu vou passar por isso tudo também. E eu não pensava em nada disso, de empreender, enquanto eu era competidor, né? Enquanto eu era atleta, eu só pensava em competir, eu só pensava em lutar. Mas a partir do momento que eu virei a chave, falei, não, agora muitos anos pagando competição, muitos anos pagando mensalidade, que seja, correndo atrás. Graças a Deus eu tive muito incentivo em todos os times que eu participei, tanto do judô quanto do jiu-jitsu. Por ser atleta, então eu ganhava algum tipo de bolsa para continuar fazendo parte do time. Algo natural, porque o competidor ele representa a equipe de alguma forma e por muitas vezes gasta muito mais do que a própria mensalidade que ele teria que pagar, porque o cara às vezes luta 3, 4 campeonatos, cada campeonato aí uma grana, quando tu vê o cara gasta mesmo e para levar teu nome. E assim, nada mais que justo você perder também seu tempo ali para poder treiná-lo. E sobre a parte empresarial, com certeza eu tive um belo incentivo do meu pai. Ele chegou, inclusive, a pegar o início e conhecer o início, graças a Deus, da DC Fighter. Eu tive esse prazer de mostrar para o meu pai, olha, a partir daqui as coisas vão mudar, hein? Eu saí ali daquele terracinho que era embaixo, aqui em cima da minha casa e montei isso aqui. E eu tive o prazer de ver meu pai tendo esse start. Então, essa parte empreendedora veio daí. E aí eu comecei a visualizar o jiu-jitsu, a arte marcial, o Muay Thai, até porque a minha academia não tem só judô e jiu-jitsu. Eu comecei a visualizar isso como um negócio, mas não um negócio engessado. Eu não queria algo engessado. Esse é esse o pulo do gato. Eu não quero algo engessado. Eu queria fazer um modelo de academia onde eu pudesse escalar ela.
eu posso ser, sabe, ter bandeiras de equipes no meu centro de lutas, mas eu não posso engessar o meu centro de lutas a ponto de quando eu for inaugurar ele numa Nova Zelândia, por exemplo, eu não conseguir realizar isso porque lá não tem a bandeira do Muay Thai que eu queria, ou do Jiu-Jitsu que eu quero, ou sabe? E isso é importante, porque torna o teu produto escalável. E eu pensando nisso, eu tive o cuidado de todo profissional que entrar dentro do centro de lutas, no nosso centro de luta, na DC Fighter, seja de uma equipe respeitada, que represente e que tenha um filtro para chegar ali. Não é qualquer um que chega ali, não, vou dar aula ali, vamos ver. Não. Tem os valores alinhados com os seus. Tem que ser os valores alinhados ao centro de lutas. Porque às vezes tem um cara que treina em uma outra equipe de jiu-jitsu, mas ele vai na minha academia treinar Muay Thai. Ele vai na minha academia treinar judô. E não é a mesma bandeira de jiu-jitsu. Mas ele vai, porque ali não é uma equipe, e sim um centro de lutas, onde tem diversas equipes ali, de diversas modalidades diferentes. E, Daniel, qual algumas dicas que você dá para quem pensa em começar nessa área de luta? Cara, assim, a primeira coisa é persistir. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Às vezes tu vai dar aula, tu vai para dar aula para uma pessoa. E aquele cara que fala assim, tô perdendo meu tempo, vou ali, uma pessoa só, meu irmão, então melhor parar. Tu não vai aguentar. Porque você não tá vendendo camisa, velho. Tu não tá vendendo óculos, tu tá vendendo conhecimento. O teu maior investimento é teu tempo. Se tu não quer investir teu tempo, para, pô. Você tem que investir teu tempo ali. Se é uma pessoa, vai dar aula para uma pessoa. Se são duas, se são três, já começou a ficar melhor. Daqui a pouco vai. Porque não adianta. Lembra que eu falei que tem muita gente boa no teclado? Mas a melhor divulgação ainda é o boca a boca. Porque se tu der uma boa de uma aula para aquele que foi naquele dia ali para você, o cara vai sair vai falar pro vizinho, meu irmão, eu tô treinando numa academia ali, eu não paro de pensar em jiu-jitsu, eu não paro de pensar nas técnicas. O cara entra no YouTube para ficar vendo posição, o cara dorme pensando nisso, quando ele volta com kimono, ele vem andando de casa com o kimono completo no meio da rua, porque ele tá amarradão naquilo. Então ele vai ser a tua maior propaganda. E hoje em dia, né, Daniel, assim, você que pegou esse período essas várias eras das lutas, do jiu-jitsu principalmente, antigamente não se tinha a facilidade que se tem hoje com relação à posição. Pô, na época que tu, né, lá atrás, vou ver uma posição, tinha que ir pra academia. Hoje em dia os caras chegam, tu vê, né, as pessoas vendo posições do mundo inteiro, vendo conteúdo no YouTube. Só que assim, também não adianta o cara, do meu ponto de vista, o lutador ali, o competidor, ele querer ter aquele conhecimento, mas ele não ter um incentivo também dentro da academia. Então eu acho que essas duas coisas andam juntas. A questão de você querer, o fato de eu quero aprender, mas a questão também de um local que propicie com que você cresça, com que você, o aluno, ele ganhe, né, realmente aquela amplitude, ele realmente consiga crescer. Tudo anda junto, né, cara? Tudo se completa. Eu acho todos esses materiais que tem aí de venda, inclusive online, de posições, lógico que tudo, o detalhe não tá ali. Aquilo ali é só para adoçar a tua boca, porque vai funcionar, lógico que vai funcionar, mas o ideal é aquele professor tá ali, ó. Lembra aquela posição que eu mostrei no vídeo tal? Aqui, ó, o detalhe dela para ela funcionar. Olha como é que assim fica um pouco melhor. E a maior dificuldade é que quem não tem o olho clínico, o cara mesmo olhando no YouTube, mesmo olhando no vídeo, ele vai ter dificuldade em replicar. Lembra do que a gente falou?
E o detalhe, para aperfeiçoar esse cara, é somente o professor, cara. Eu não tem outro caminho que não seja o presencial. Não tem. A gente tá falando de esporte de contato. Mais contato que o jiu-jitsu. É. Então, assim, você querer aprender 100% online, na minha concepção, não tem para onde fugir. Então, assim, mais lógico, se completa, ajuda, incentiva. Eu acho que o maior ganho disso tudo é o incentivo. Porque o cara que vai para tua academia, ele sai daquela primeira aula tão motivado, quando ele chega em casa, ele entra no YouTube, aí vê lá um cara vendendo um pacote. $30, 100 e poucas posições. Ele vai comprar, cara. Mas por quê? Ele foi motivado. E todo mundo sai ganhando. Porque ele vai comprar, vai aprender, vai chegar na academia. Pô, professor, pode me ensinar? Calma. Tu ainda vai chegar lá. Cara, antes de tu aprender o birimbolo, meu amigo, antes de aprender a correr, tem que saber andar, pô. Senão não adianta. Às vezes o cara também faixa branca ainda. Começou agora. Mestre, como é que eu faço armlock voador? Como é que eu chave de perna? Mas vou te falar uma coisa. Tem muito professor que cai nisso, cara. Porque o cara não quer perder o aluno. Então eu vou fazer o seguinte, vou te ensinar. Aí quando tu vê faixa branca dando birimbolo, armlock voador, eu falo, para aí. Me mostra uma raspagem aí, cidadão. Não, a simples, a mais básica que tiver. Pô, mas aí eu arranco a lapela aqui, eu falei, segura, filho. Me mostra o armlock, pelo amor de Deus. Mas qual? Pô, então, assim, o professor acaba caindo na onda, até para segurar o aluno, sabe? Ele, não, peraí que o cara tá querendo aprender, eu vou mostrar aqui. Não, vou dar o que ele quer. Seu tempo vai chegar, velho. Seu tempo vai chegar. Muita gente não entende que a escola de luta tá aprendendo uma arte marcial. Quando tu chegar na preta, tu não pode dar aula. Então tu tá se profissionalizando. Para se profissionalizar, tu precisa passar por várias etapas. E uma delas é o básico, pô. Pra que você vai querer queimar etapas? Pra pular, fazer algum tipo de avanço, porque você é muito forte ou tem um gás sinistro. Cara, a parte física hoje conta muito, a parte aeróbica hoje conta muito, mas a técnica vai sempre sobressair, velho. Não adianta, vai sempre sobressair. Uma hora ou outra aquilo ali vai desabar. Então, o básico e não pular etapas é o principal. Inclusive, uma das coisas que eu tentei levar para a Federação de MMA Amador do Rio, no qual eu sou presidente da Federação de MMA Amador do Rio, e uma das minhas preocupações era justamente essa. Tem base para todos os esportes. Tu vai no futebol, é base. O Flamengo tem os jogadores de base ali, estão sendo preparados para um dia se tornar profissional. Tu vai na natação, tem a escolinha de natação que tem a equipe base ali. Tu vai no vôlei, o MMA é o único esporte aí que eu vejo que não tem a base. E aí cai numa outra pegada. O cara, lembra que todo competidor ele sofre? O do MMA sofre mais ainda. E eu vou te falar o porquê. São várias artes marciais que o cara precisa saber. Se o cara que é o jiu-jiteiro ou o judoca, ele precisa fazer 6 horas de treino, pô, aquele cara do MMA ele tem que fazer, sei lá, o dobro. Porque são muitas artes marciais que ele precisa estar adequado ali. E como é que faz isso? Às vezes um cara de 30 anos com pai de família, tem que largar emprego, tem que largar tudo, tem que abandonar tudo para se dedicar. E o professor dele não encontra nenhum respaldo de várias competições para jogar ele no amador, para depois subir ele pro profissional, porque no amador o cara não ganha. Pelo contrário, às vezes ele tem que se inscrever. Na maioria das vezes ele se inscreve, como qualquer esporte amador, que também, senão o campeonato não funciona. Uhum. Não anda, tem que pagar medalha, arbitragem, um monte de coisa. Então, assim, quando eu criei um sistema de competições amadoras, foi para ter, no mínimo, o cara ter uns 4, 5 lutas amadoras antes de subir profissional. Porque acontecia o quê? O cara lutava 2 lutinhas de amador, pum, profissional. Por motivo financeiro. No profissional o cara ganha para lutar. No amador ele paga.
Mas, pô, o cara fez 2 lutas de amador, já é profissional. Acaba que mais pra frente a base não foi feita e os caras vão ficando pelo meio do caminho. Pegando escolas sinistras aí como Rússia, que os caras antes de se tornar profissional tem quase 40 lutas amadoras, velho. Somando as modalidades, sambo, não sei o que. Pô, mas teve uma base ali. O cara sabe fazer uma perda de peso, o cara sabe fazer reconhecimento do octagon. E eu acho isso importantíssimo ter no Brasil. Para melhorar a qualidade mais para frente dos nossos atletas. Tanto das modalidades aí de MMA, como aí nas modalidades de pano também, jiu-jitsu, porque hoje em dia vive-se muito bem aí com as premiações que estão sendo dadas no jiu-jitsu, no MMA, muita gente vivendo aí da luta, que é o sonho de todo competidor, né? Claro. E, Daniel, falando ainda de base, só que dessa vez em crianças, né? Qual a importância, você acha, do modelo de artes marciais nas escolas? Olha, a importância ela é fundamental. No Emirados Árabes já é obrigatório as artes marciais aí em todo o país, nos colégios, nas bases militares. Nos Estados Unidos tem muito incentivo nas faculdades da bolsa de estudo para quem é atleta, independente de modalidade. Tem o wrestling, basquete, futebol americano. E no Brasil isso tinha que acontecer de uma forma muito mais profissional do que já é. Na minha época tinha a antiga Gama Filho que fazia isso com maestria. Dava bolsa de estudo para atletas. Pô, assim, deslanchou diversos campeões, descobriu diversos campeões através desse incentivo, formou muitos campeões aí, atletas olímpicos, campeões nacionais e assim, fez um trabalho incrível. E esse trabalho não só se responsabilizando através de universidades, esse trabalho sendo feito da base dos colégios, tanto estaduais ou municipais ou até os colégios particulares. Isso é fundamental. Para o colégio particular, então, para o currículo do colégio, é muito agregador. Porque tu vai botar teu filho num colégio, que seja uma creche. Você vai ver, essa daqui ela te oferece judô, jiu-jitsu, capoeira, balé. E essa aqui, é a mesma mensalidade, mas não te oferece nada? Pô, eu vou nessa. Porque ali meu filho vai ter atividade. Lembra que eu falei que criança ociosa só gera, independente da atividade que ela for fazer. E assim, o judô é um dos esportes mais indicados no Brasil por pediatra. Porque ele mexe muito e ajuda muito na parte disciplinar da criança, cognitiva, coordenação motora. Então é muito agregador. Isso é fundamental. Se o colégio já estiver disponibilizando isso para o pai, já é algo incrível. Porque o judô ele pode ser lúdico dentro do colégio. Mas ele não é porque ele é lúdico que ele não é eficiente. E ele gera uma curiosidade na família, não só na criança. Porque a criança chega em casa, olha pai, eu aprendi um golpe de judô. Aí o pai, pô, aprendeu o golpe de judô? Mas o judô lá no colégio é só uma brincadeirinha. Aí ele vai assistir uma apresentação do colégio e ver que o menino realmente está aprendendo. Na mesma hora ele vai falar, pô, quero incentivar meu filho aí, onde é que é a tua academia? O professor tem que estar preparado para isso. E isso também é um dos nossos pulos do gato. Eu comecei muito cedo no ramo de colégio, cheguei a ter sozinho 15 colégios atendendo. Hoje a nossa empresa, a DC Fighters, atua em mais de 20 colégios. E essa ponte é automática. Porque se eles já treinam com a gente no colégio, é fato que eles vão procurar a gente depois, até pela qualidade técnica e histórico. O professor que está ali é um orientador que está ajudando o filho dele, então ele vai continuar seguindo aquilo ali.
A base é tudo. E é o que eu te falo, a gente está lidando com a joia rara de cada família. A gente precisa muito bem saber as pessoas que a gente coloca para trabalhar e os profissionais. Porque às vezes o que é muito o barato sai caro. Você pode, não, olha, eu achei tua aula muito cara. Tá bom. Aí vai contratar um outro profissional com a aula lá embaixo e pode ter um grande problema lá na frente por conta de desatenção, por não ter uma vontade de trabalhar tão grande, porque a aula dele tem que ser, olha, eu tenho que dar aula rapidinho aqui, porque eu vou ter que correr para outra. Ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que ganhar no montante. Então, por isso tem que valorizar o profissional. E valorizar quem está por trás desse profissional, que seja uma empresa ou que seja algo sólido. Porque, mais uma vez, eu repito, é a joia rara de cada família. Não estamos brincando. Então, a criança e a atividade de artes marciais dentro de colégio, na minha concepção, acho que todos teriam que ter. Como formação. Para mim, teria que ser até nível de matéria escolar. Como na faculdade, o judô já foi matéria escolar na educação física. Então, assim, eu acho que é primordial. Daniel, como formar campeões? Olha, como eu te falei, eu só replico o que eu aprendi. E tento dar o maior suporte possível para os meus atletas. Quando eu não tive tanta estrutura para poder fornecer para um atleta meu campeão chegar onde ele queria chegar, eu não tive o ego de segurar ele e falar assim, não, é só comigo, pronto e acabou. Não, se eu não consigo levar ele, só conseguir levar ele aqui, eu vou me juntar com alguém que eu consiga. Porque o meu maior ganho é com que ele chegue. Hoje, graças a Deus, eu tenho suporte para fazer qualquer um chegar onde quiser. Mas alguns anos, eu vou falar de 10 anos atrás, até um pouco menos, dava aula em cima do meu terraço da minha casa. Não tinha esse suporte todo. Eu lembro. É chegar até onde dá, pô. Se o cara queria ser campeão, ou lutador, ou atleta do UFC, o que seja, ali eu não ia conseguir fazer aquilo. Viajar para os Estados Unidos para uma competição internacional. Não ia, porque o suporte ali era limitado. Mas, graças a Deus, eu tive o prazer de ter hoje, o meu faixa preta, com 18 anos, ser contratado pelo UFC. Eu tive um atletazinho chamado Hugo Cunha indo lutar os jogos em Toronto, no Canadá, participando de cerimônia de abertura, aparecendo na televisão, sendo titular da Seleção Brasileira de Wrestling, desbancando pessoas importantíssimas ali da seleção para ter sua vaga. Isso tudo começando desde pequenininho, treinando lá. Da branca a preta, né, Daniel? É o famoso puro sangue, de branca a preta. E assim, e até hoje estarem comigo, que é o reconhecimento. O grande campeão é esse aí. O grande campeão é o cara que tem gratidão. Formar campeão é mole. O difícil é manter ele contigo. Porque nós temos grandes equipes aí, velho. E muitos deles podem se deslumbrar. O que tá tudo bem. Se for mudar a vida dele, tá tudo bem. Eu vou ficar feliz por ele. Mas a gratidão é outra coisa. É outra coisa. É algo que vai te beneficiar sempre. Você vê uma pessoa hoje com a vida mudada por sua causa, aí eu vou falar, pô, eu formei um campeão. Entendeu? Aí eu formei um campeão. Título, cara, beleza, o cara ganhou, foi campeão mundial, campeão estadual brasileiro, mas daqui a 2, 3 anos ninguém nem lembra aquela medalha que ele ganhou. Mas o caráter do cara os caras vão lembrar pro resto da vida, velho. A pessoa do cara, vou lembrar do que adianta você ser campeão de tudo e ser arrogante,
Que adianta você ser campeão de tudo e ser um mau exemplo fora do tatame? Que adianta ser campeão de tudo e ser uma pessoa antipática? Ou um famoso 7-1? Cara, é melhor você ser uma pessoa do bem. Que aí você já é um campeão independente de resultado dentro do tatame. E é isso. Agora, formar campeões é algo que você tem que replicar o que você aprendeu toda a tua vida. E se Aí você, você não consegue. tem, se você não tem base, não tem como você repassar aquilo que você não sabe. Aí você tem que buscar muito conhecimento. Você vai precisar buscar muito conhecimento. Você não precisa ter tido uma base de ter sido um super atleta. Mas se você lá atrás buscou conhecimento para hoje você replicar, você vai dar certo. Conheço diversos professores ali que não foram campeões. Eu fui um que não fui o mega star das competições. Eu era um bom competidor. Mas conheço professores que nunca não foram competidores de níveis absurdos, mas são excelentes professores, porque eles buscaram o conhecimento através da base dos professores deles. Isso é que é importante. Formar campeão é algo que você precisa ter um direcionamento técnico para fazer aquilo acontecer. Com certeza. Daniel, quero te agradecer muito, cara. Eu agradeço aí, por irmão. Esse momento aqui, esse bate-papo. Aqui tem resenha pra gente ficar uma semana inteira. Mas, cara, brigadão aí. Obrigado, tá? irmão. Valeu Tamo mesmo. junto. Espero que esse bate-papo aí tenha contribuído de alguma forma aí para mudar a cabeça de algumas pessoas, ou na verdade não mudar, mas também abrir um leque de opções para pessoas que queiram empreender. Eu acho que o contexto dessa frase aí, pensar fora da caixinha, é algo que todo mundo deve fazer. Com certeza. E, Daniel, aproveitando agora esse momento, fala aí pra galera as suas redes sociais, como é que a galera acha você, né, com relação a... Faz aí teu... Então, galera, meu nome é Daniel Cabral, sou proprietário da DC Fighters. É um centro de lutas voltado só para artes marciais, com judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, preparação física para atletas. E nós temos aí uma unidade na Taquara, na estrada do Rio Grande, 2691. Em breve aí uma novidade aí para a galera, mais uma unidade surgindo aqui no Rio de Janeiro. E quem quiser buscar mais informações, é só acessar aí o Instagram da DC Fighters, que é DC Fighters, e buscar as informações da nossa academia, nos visitar, fazer parte desse time que a gente chama de família. Estão todos convidados aí a conhecer também nossos atletas, nosso time de competição, nossas programações. Tem muita coisa bacana aí. Eu acho que a galera pode buscar informações ali para ter uma academia, um centro de lutas voltado para a família. E é o que nós temos. Bacana, bacana. Galera, ficamos por aqui, tá? Com mais Strategy Cash, né? Conteúdo para quem pensa fora da caixa. Como eu falei para vocês, sempre trazendo algum convidado que venha agregar de alguma maneira na sua vida. Faça você crescer, ter algum tipo de insight. E essa é a nossa proposta. Beleza?